Entrem, sentem-se e sejam bem-vindos ao Can Show, o podcast que de vez em quando finge ser True Crime. Eu sou o Nate, seu apresentador de Direito Penal, e estamos servindo nossa 5ª temporada para vocês. O anime da vez é Death Parade e traremos 12 episódios por conta da casa. Ô, Nate, peraí. Segura um momento que chegou um papel aqui e tá falando pra gente fazer 11 episódios agora? Porque precisamos correr com o assunto hoje e ficou um cliffhanger tenso demais e a gerência pediu pra dar aquela agilizada. É? Não, tudo bem então, tá bom. O anime da vez é Death Parade e traremos 11 episódios por conta da casa, exatamente pelo fato de que estamos fazendo episódios 8 e 9 de Death Parade de uma tacada só. E eu sou o Fê Gomes, um queijo suíço de tanta facada, e recebo aqui as nossas convidadas Vizedec e Ritinha. Oba! Hoje Ritinha não, é Detetive Ritinha. Opa! Eu sou apenas suspeita. Can Show tema no ar, voltamos aí a bacana. Episódios 8 e 9, Rally e Contra-Ataque da Morte. A moça de cabelos negros fica pensativa quando um possível assassino aparece no julgamento, mas Decken é firme em querer julgar. É revelado que ambos são culpados de crimes hediondos, porém é necessário mostrar a escuridão de suas almas. Vamos lá, Vizedec, agora que você contou pra gente, inclusive nos bastidores, que você não só assistiu esses episódios, como assistiu o resto... eu assisti tudo, eu fiquei ansiosa a assistir, sou dessas. Quebrou, inclusive, a regra cabal do Can Show, que é acompanhar o anime, mas tudo bem, a gente vai se referir agora como oráculo. Cliffhanger, eu falei, não, cliffhanger não, vamos. Não vai rolar pra mim. Eu me recuso. Então, antes que você revele visões do futuro, vamos voltar ao presente e nos diga aqui o que você achou do tema central desses 2 episódios. Eu acho que esse tem a questão do bem ou mal não serem tão claros, né? Porque uma pessoa que quer fazer o bem acaba se desviando para um caminho moral duvidoso. Às vezes uma pessoa querendo fazer o bem faz mais mal do que bem. Isso me lembra uma questão que aconteceu recentemente com alguns youtubers que eu tava acompanhando, inclusive um deles é o Nexpo, que ele tava sendo perseguido por uma pessoa chamada Amanda, que tava completamente louca e assim, ela tinha boas intenções, só que o jeito que ela tava fazendo era um negócio completamente fora de qualquer limite, assim, sabe? Ela fazia mais de 100 contas pra acusar ele de pedófilo, porque ele tinha uma culpa por associação em 3º grau com um cara que tava numa outra rede social e que ela tava acusando esse cara de ser pedófilo. Assim, ela pra tentar pegar o cara, ela tentou se aproximar de pessoas, inclusive de uma menor de idade, e ela própria era modelo tipo Suicide Girl. E ela tinha um filho pequeno. Aí você pode imaginar que ela mostrou café preto pra essa menor de idade. Minha Nossa Senhora. Então, ela fez todo o mal que ela tava querendo combater, mas ela fez pra tentar. Então, assim, esse episódio me lembrou bem esse caso da Amanda contra o Nexpo, que é um vídeo chamado Going Down the Rabbit Hole. Fazendo um paralelo dessa história do Nexpo pra esse episódio, o que quer vingança e vai matando indiscriminadamente, e o que quer fazer justiça e pra isso fabrica vítimas. Sim, esse foi um ponto trazido no anime que imediatamente ele te faz pensar, beleza, a gente tem já uma pessoa que com certeza vai pro vazio aqui, tipo, é o julgamento mais tranquilo de se fazer. Agora, quanto ao julgamento do outro cara, é todo trabalhado na questão do ponto de ruptura dele, né? Até onde que o Decken vai precisar forçar ele pra conseguir extrair o julgamento final. Mas, aí eu levanto a pergunta pra vocês. O julgamento desse segundo personagem já não tá todo comprometido desde o momento em que a mina de cabelos pretos começa a ralhar com o Decken? Porque o nível de estresse naquela ocasião só vai aumentando, mas só em decorrência de fatores externos, né? Mesmo dentro das regras do King Decken, ao meu ver, pelo menos, o julgamento ele tá afetado ali.
Na verdade, o julgamento ficou mais afetado porque um matou o outro, né? E não porque eles já tinham matado. Porque entre já ter matado, já teve o velhinho que foi pra guerra. Então ele já matou também. O problema não foi ter matado. O problema foi que um matou o outro que estava ali. Eu acho que, na verdade, não foi o problema de um ter matado o outro, mas foi o como eles lidaram com a concepção de que eles se tornaram assassinos. Porque igual o velhinho ter matado na guerra, ele está matando porque ele, entre aspas, estava protegendo a pátria dele. Agora, eles, o motivo deles estarem matando foi a vingança. Mas no caso do Tatsumi, é que eu já vejo ele como alguém que ele gostou de ter matado. Ele teve uma satisfação além da vingança. Ele teve todo um sentimento, coisa que não aconteceu com o Shimada e que ele queria que o Shimada entendesse esse lado também, da justiça com as próprias mãos. Então não é o fato deles serem assassinos, mas como eles chegaram na situação de se tornarem assassinos. E toda a situação, ela é toda pré-julgada do começo do episódio 8, em que a menina de cabelos negros descobre, tá vindo um assassino. Ela já julgou a pessoa, naquele instante. A situação já foi julgada no episódio 7, que a Nona colocou eles pra lá. Pois é. Isso é verdade, isso é fato. E aí, como você faz um julgamento justo com uma coisa que é muito já pré-julgada pela moral que a gente tem na nossa sociedade, tá ligado? Tipo, como que a moça de cabelos negros se manteria imparcial na situação? Vimos que é impossível. E isso também mostra que não existe o famoso preto no branco, né? Exato. A gente vive numa área cinzenta que nada se aplica, na verdade. Até onde os dois são culpados, até onde existe sequer alguma inocência nos atos em si. Eu gosto muito como no episódio 8 a gente fica julgando, pensando quem que é o assassino, do tipo, a gente sabe que o menino é assassino, mas fica tipo, caramba, mas ele tão bonzinho, tão bonitinho, tão... Cuidou da irmã, não sei o quê, como que ele seria assassino? Exato. E no final a gente tem a revelação que são 2 assassinos, não é só um. É legal como é trabalhado esse negócio do mistério, porque o detetive ele traz aquela questão do olhar, né? Reconheço o olhar de um assassino, tá? Por causa do meu trabalho. E aí a gente vai trabalhando a questão da inocência do garoto, que logo no começo do episódio é colocado à prova por conta dele estar com a faca, né, suja de sangue. E só que o que acontece é que mesmo quando ele recupera as memórias do assassinato, o olhar dele não muda tão significantemente quanto muda o do Tatsumi. O Tatsumi ele muda imediatamente e o do Shimada só vai... quiçá mudar lá no final, né? Porque eu não lembro, a gente não vê os olhos dele, a gente vê ele esboçando um sorriso, né? Quando ele inflige dor ao Tatsumi. Pegando gosto pelo negócio. Sei lá, simbolizando que ele foi corrompido, alguma coisa do gênero. Ou passou do ponto de ruptura dele. Mas... Não, no final das contas o detetive conseguiu o que ele queria, né? Libere aí a sua fúria interior pra você matar quem realmente merece. Tá bom, eu vou te matar. Não, e aí nisso já não é mais a questão dele proteger a irmã, virou uma questão pessoal. Uhum. Isso me lembra, esse episódio pra mim é muito Seven, os 7 Pecados Capitais. E eu acho que é exatamente por isso que ele consegue ser tão incrível. Porque você conseguir vencer o lado, entre aspas, que a gente considera do bom senso. A menina falando, tipo, não faz isso, não faz isso. Tipo, aqui a gente tá julgando você. Porque o outro, ele já tinha o lugar dele no, vamos dizer assim, garantido no vazio. Eu acredito que esse episódio é igual aquele episódio que os dois vão pra reencarnação. Só que os dois vão pro vazio nesse. Com certeza. Porque no final ele foi meio que arrastado pelo detetive por causa do sentimento que ele deixou cegar. Exato, exatamente. Que ela fala, esse julgamento é sobre você. Tudo isso aqui, o que você fizer a partir de agora vai decidir se você vai ver sua irmã de novo ou não. Que é bem o que a gente mencionou nos outros episódios, por exemplo, da modelo que, enfim, foi abusada e teve inúmeros divórcios, e no caso do Death Billiards, que você tem ali a última oportunidade para você tomar um caminho diferente. O julgamento é isso, se você vai perceber que você pode mudar, né, depois dos seus atos. Só que ele não, ele foi a fundo mesmo, ele cedeu num último momento de pressão. E a questão é, quem não cederia?
Quem sou eu pra julgar? Já nessa questão de julgamento, eu acho que eu seria uma péssima julgadora, porque eu ia mandar todo mundo pra reencarnação. Não importa como, você fez, errou, vai pra reencarnação aprender de novo. Você errou, vai pra reencarnação. Eu não ia mandar ninguém pro Void. Porque pro Void você estagna a alma. Você não faz a alma evoluir. E a ideia é evoluir a alma. Então, essas almas que estão zoadas, tipo a do detetive, vai pra reencarnação. As que estão melhor, tipo, essas que ficam mais evoluídas, vão pra outro plano. Tipo, pra mim não tem Void. É reencarnação ou pra próxima fase de existência, que aí não é nem humano já, é outra coisa. É porque eu acho que a reencarnação, ela envolve você colocar pessoas, no caso, sãs, com pessoas que talvez com esse... Porque a gente sabe que o julgamento não tem certo e errado, no final, tipo, o vazio é um jeito de você descartar para... Eu acredito que seja um jeito de você descartar para um bem melhor. Tipo, pessoas então que tá merecem ter, né? Uma chance. Só tem gente louca nesse momento, nessa parte da humanidade. Não, a questão toda de você ter um vazio, eu acho bem contraproducente, real. Tem que concordar com a Vi. Porque você simplesmente falar, beleza, não vamos tentar resolver o seu BO aqui, você não vai estar resolvendo vários outros BOs futuros, sabe? É simplesmente fazer uma justiça no pós-vida. É uma justiça do pós-vida que vai ter suas próprias regras morais, éticas e tudo mais, e não existe imparcialidade sobre essas coisas. A gente tá sobre as regrinhas do Kindeck. Se eu fosse a julgadora, nesse caso do novinho e o detetive, o novinho, por ele ter perdido a paciência, ele não ia mais ver a irmã. Mas ele ia reencarnar, só que ele ia reencarnar longe da irmã. E ele decide descartar isso de todo jeito pra vingança pessoal dele. Exatamente, né? Ele não ia mais, já era. Você perdeu sua oportunidade de rever alguém que você ama, que você tinha uma ligação, inclusive espiritual. Você se ferrou. Mas jogar no Void, realmente, o sistema tá corrompido. Eu acho que é aí que entra, sabe o quê? O hobby do Decken, de ele querer valorizar as pessoas que se sentiram realizadas. Assim, a gente não sabe realizado com o quê. Foi bem no trabalho, ganhou na Mega Sena, conseguiu matar o assassino da irmã, basicamente. Pode ser esse tipo de realização também. E, na verdade, ele faz boneco de todo mundo, né? De todo mundo. Se a gente mundo. pensar que a primeira, que era a moça que, entre aspas, a moça que ele mostra que é a do primeiro episódio, ela foi pro Void, né? Se a gente lembrar bem. Que foi uma injustiça ela ter ido pro Void. Exato, ela dá a chance pro marido. Então, entre aspas, é a memória de todos que passaram por lá. Então, futuramente, o Shimada e o Tatsumi terão bonecos dele também. Sim. Se rolasse uma segunda temporada, talvez o sistema fosse remodelado pra todo mundo ir pra reencarnação em circunstâncias diferentes, sei lá. Isso sou eu chutando, eu fazendo a teoria de como o sistema poderia ser renovado e reaproveitado, né? Tem uma parada que eu gostei muito desse episódio, que a letra da música da engine faz total sentido com esse julgamento em específico. A ending desse episódio foi muito satisfatória, porque eu também tava querendo fazer que o detetive sofresse. Eu também. Especialmente no episódio 9. Caralho, que cena. Eu acho muito legal quando eles fogem do padrão de colocar só os créditos e colocaram a música direto na cena final. Slow motion com a faca. É espetacular. E no final, se a gente parar pra pensar, o Shimada realmente matou as duas pessoas envolvidas. Sim, ele conseguiu a vingança inteira, só que ele pagou com a própria vida, ele sacrificou a própria vida pra isso. Realização pessoal. E teoricamente, o stalker da irmã dele não era esse loiro. Não, era o detetive. Era o detetive. Eram os dois, Porque né? ela fala, tipo, o meu stalker ficou assistindo. Ele tava produzindo uma vítima, ele tava fazendo a situação acontecer pra que ele pudesse matar o cara. Exato. Sim, o cara é serial killer. É um detetive serial killer. É o cara que quer resolver a coisa, só que ele tem meios errados, né? Os fins justificam os meios. Ele basicamente direcionou a irmã do Shimada. Porque, tipo, a questão ele sabia quem que era o cara, ele tava traqueando o cara. E ele tinha aquele catálogo de pessoas que o cara seguia. Então, ele, seguindo a irmã do Shimada, ele direcionou o abusador pra ela. E aí que entra um negócio muito interessante, né? Ele faz uma situação limítrofe acontecer pra pessoa expor os podres dela e ele julgar essa pessoa. A carapuça E é o que o servil, Decken faz também. vagabundo.
Exato, por isso que ele amou essa questão dele se chamar de juiz. Amou, tomou pra ele. Exatamente. Tipo, eu sou o juiz também, detetive o caralho, juiz, sabe? No sentido de juiz e executor. E é exatamente o que o Decken faz, porque ele cria situações tensas com o controlinho remoto dele. E aí a questão que fica é, qual é a diferença entre os dois? Nenhuma. A diferença é só de poder. E no caso, a menina de cabelo preto, ela percebe isso e o Decken, ele fica sem reação quando ela vomita tudo pra ele, de todas as falas, porque ele se toca pela primeira vez de que ele é igual detetive. Sim. Que ele toca no peito e ele fica tipo, caralho. Tá fazendo mesmo que um serial killer que você já julgou desde o começo. Ele é mais humano do que ele pensa, olha só que legal. Mas sabe quem é a fabricante Moore? De vítima? A nona vagabunda, A filha nona. da puta. Filha da mãe, mano. Não, eu fico pensando em quem que cuidaria desse caso, né? Porque ela falou, não, joga pro deck lá, joga pro Novato. Joga pro deck. Alguém ia tomar essa bucha. Imagina, tem uma pessoa que não tá trabalhando, que tá tendo folga todo dia, a pessoa, cara, o que tá acontecendo, tá ligado? E o Decken lá, tipo... Porra, mano, faz 3 dias já que não vem ninguém, cara. O Decken lá ralando. Tá com segundas intenções com o Decken. Terceiras, quartas, todas elas. Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o Desafio! Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix. Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco. NANI?! Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha. Venham relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar J Safio. Vem se divertir com a gente no Desafio! ご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Eu gostaria de apontar algumas coisas interessantes que é de se notar do Decken, que a gente vê que tem uma mudança de paradigma dentro dele muito grande, né? A primeira deles é uma cena bem peculiar que ele fala que, eventualmente, eu vou julgar todos, de um jeito ou de outro. E a cena é ele falando com a menina de cabelos negros, que a gente sabe que tá fazendo hora extra, né? Tá ali matando o tempo, tá fugindo do rolê. Fica aí a questão, eu tô com receio de que ela terá o seu destino em breve, né? O seu destino acertado em breve. Gostei muito dessa cena, porque ficou bem sombria, assim, a disposição da cena, da fala dele. Isso me lembrou o episódio que ela sabe que ela morreu. E ela deixou muito claro pra ele que ela sabe que ela morreu. Que ela falou, você não é humano, você nunca nem viveu. Pois bem. Quando ela fala isso, ela se coloca na posição de, tipo, eu sou diferente de você. Ela não falou, tipo, nós não somos humanos. Então quer dizer que ela deu essa deixa já, que ela tem noção de que não era pra ela estar lá. Ela pode não lembrar do que aconteceu na vida, mas ela sabe que ela viveu. E o Deck também continua com uma coisa que eu não estava esperando, na verdade, que ele fala que não se pode julgar um homem apenas por suas emoções. E ele fala que todo juiz recebe um turbilhão de emoções para eles analisarem. Então eles sabem sim, a gente tinha comentado nos primeiros episódios como que é analisar a memória sem as possíveis emoções atreladas a eles. Eles recebem. Acho que eles provavelmente só não externalizam, porque provavelmente deve ser muito intenso toda vez, né? Vide a menina de cabelos negros que recebeu um download e pifou. Então é bem interessante saber que ele sim conhece por cima. Eu ainda acho que ele não tem compreendimento total das emoções humanas, mas tem um entendimento por cima de como que é
a situação, as circunstâncias da vida das pessoas que passam por ali. Então eu achei isso bem legal. É porque se o deck não é humano, ele experiencia essas emoções em um momento do dia, né? Quando ele tá trampando. Já a mina, que é humana, que teve toda uma vida... Eu também. Eu recebo milhares de emoções enquanto eu tô trampando. É um momento, assim, muito louco que eu tenho que lidar com tudo aquilo. Olha, eu também. E o meu trabalho, inclusive, é receber emoções, né? Pior ainda, não é receber, você tem que passar de volta. É. Mas o que eu ia completar é que, como ela teve toda uma vida pra conhecer e ter contato com essas emoções, então elas afetam ela de forma diferente, né? Ela tem uma carga de conhecimento pra reagir a elas. Ela tem, eu acho que a famosa empatia. Porque não adianta você ter a emoção, porque é até algo que... Acho que quando a gente fala em empatia, o que ela se diferencia da simpatia? Que eu acho que é o que o Dekin tem. Quando você se simpatiza por algo, você está vendo de fora. A pessoa está contando, você fala, poxa, sinto muito. Na empatia, no inglês, eles falam de calçar os sapatos do outro. Mas seria do tipo, calçar o sapato... Por exemplo, você calça 40 e o pé da pessoa é 36. Do tipo, você vai ter que se moldar na história dela, no ciclo dela. Você precisa se inserir dentro daquela história para entender o contexto e entender por que aquilo não dá certo. Porque tem gente que fala, poxa, eu estava muito triste hoje, não consegui trabalhar. E a pessoa pode falar, tipo, pô, levanta e vai. Essa é a diferente da empatia e da simpatia, no caso. Que uma coisa é você entender o que aquela tristeza faz ela não conseguir sair da cama, do que você simplesmente ficar rebatendo do tipo, mas eu consegui, você consegue. Eu gosto também que o episódio 8 e o episódio 9, além de, né, os dois fecharem uma história só, eles trabalham com uma pergunta e uma resposta, né? Uma suposição e um encerramento. Como que eu percebi isso? No motivo de que quando o Shimada jogava o Air Hockey com a sua irmã, eles gostavam de manter o jogo empatado, porque eles não queriam que o tempo entre eles acabasse, não queriam manter um status quo entre eles, de calmos, sem, sabe, de paz entre eles. Só que as coisas na vida não podem ficar muito tempo sem mudar. E aí aparece o detetive e ele tá num discurso, inclusive que o jogo deles está empatado, tá? E ele começa aquele assunto de que sacrifícios devem ser feitos. Isso é uma resposta direta à vontade do Shimada de manter o jogo empatado, porque é necessário você sair desse status quo. É necessário você cometer um sacrifício para que sua vida ande pra frente, seja por um lado ruim ou para um lado bom. Ele perdeu os pais, viveu com a irmã, foi muito sofrido pros dois, e eles tiveram que se manter juntos ali por muito tempo, tipo, lidando com a situação. Então aquilo era uma situação muito frágil. Qualquer mudança poderia se tornar extremamente volátil para a vida deles. E foi o que aconteceu, né? A irmã dele, infelizmente, sofreu. E no final, a irmã ficou sozinha, né? Ele conseguiu vingar, que a irmã teve aquele desejo, quero que morram todos, mas conseguiu o desejo dela, mas a que custo? Porque ela agora tá sozinha, não tem os pais e não tem mais o irmão que protege ela. O jogo ficou em desempate, no final das contas. E aí eu chego numa questão que me lembra muito o que eu comentei, que eu já sugeri aqui da galera ouvir o podcast Crime e Castigo da Rádio Novelo, que comenta muito sobre questões de justiças diferenciadas do padrão judiciário brasileiro e algumas possíveis soluções. Tem uma professora de direito penal, se eu não me engano, que comenta no podcast sobre a teoria de um acadêmico norueguês que ele trata a participação do governo em casos de vítima e agressor. Para esse acadêmico, toda vez que o governo toma parte desse conflito, existe um sequestro da realidade do conflito para o Estado governar a situação, né, para remediar a situação. Ele chama isso de como conflitos como propriedade. Porque, de certa forma, o conflito ele é somente da vítima e do agressor a serem resolvidos entre eles, tecnicamente. A punição que o Estado geralmente dá ao agressor não significa necessariamente que é o que a vítima precisa. Obviamente que é difícil de traçar o paralelo aqui, porque a gente não tem uma presença de Estado, a gente tem a presença de um agente à loucura, né, ao caos, que é o irmão dela, que decide tomar a justiça pelas próprias mãos. A questão principal é, a irmã dele pede para que os dois morram. Ela pede. Se isso é o que a vítima precisa, onde que a gente vai começar a traçar a linha do que a gente vai poder fazer ou não num sistema judiciário em que, tipo, se a gente fosse obedecer
as vontades da vítima, ia ser vingança atrás de vingança. E aí fica essa diferença entre justiça e vingança. Se há alguma distinção, em primeiro lugar. E, então, é bem isso que eu tava só pensando mesmo, uma questão mais filosófica do conflito. Eu acho que a início a gente saiu um pouco do bom senso, mas dá pra ir muito além com essas questões. Porque se a gente pensar em, por exemplo, devolver com a mesma moeda, tem muitas questões que eu não sei como falar aqui sem, tipo, que a frase seja tirada fora de contexto e ser cancelada, sabe? Mas é literalmente, por exemplo, vamos seguir um pouquinho esse caso que aconteceu no episódio, que é uma menina que ela foi violentada. Só que essa é uma história real. Aconteceu um caso assim na Coreia do Sul, só que a menina era uma criança. A menina ficou com sequelas. Ele foi acusado, ele foi julgado. Só que na fala dela, ela disse lembrar muito do cheiro de álcool. Então, no fim das contas, ele foi de prisão perpétua para uma prisão de 10 anos, porque ele não estava sobre suas melhores capacidades mentais. E aí, o que aconteceu? Passaram-se esses 10 anos, o cara foi solto e ele mora a 2-3 quilômetros da casa dessa menina hoje. E é um caso na Coreia que virou um filme, tem essa situação e é discutido, porque assim, tem muitas informações que ficam em sigilo para proteção da vítima, mas isto aconteceu, foi algo muito sério. Então, como você me solta uma pessoa que maltratou uma criança depois de 10 anos preso e ele ainda tem o direito de morar perto dela? Porque durante o julgamento foi constatado, porque ela deu o depoimento de que ele estava com um cheiro de álcool. Quanto de álcool? O que isso diz sobre a pessoa? Quando ela deu o depoimento, ela ainda era criança, certo? Sim. Então, ela relatar que o cara tinha cheiro de álcool não deveria levantar a discussão de quanto álcool era no cara, sabe? Não deveria levar pra esse lado o julgamento. Não faz sentido nenhum. E aí você vê que a resolução do caso é nada, né? Ficou elas por elas. Ela ficou danificada psicologicamente, fisicamente também, pro resto da vida. Agora, eu pergunto pra você, Ritinha. Eu não sei se, obviamente, você sabe, né? Mas fica aqui a estipulação. Quanto amparo essa menina teve durante esse tempo que o cara ficou preso? Ou durante o caso? Exato. O que ela realmente precisava? E o que devia ser feito com o cara? Porque ficar 10 anos preso não resolveu nada. E até a questão da pena de morte, isso é realmente uma pena? Ou na verdade um livramento? Aí a gente pergunta, vai fazer o que pra reabilitar um cabra desse? Existe reabilitação pra uma pessoa assim? Pois é. Existem inúmeras teorias e práticas de justiça reformadora, que eles chamam, ou alguma coisa assim, desse tipo. Também mencionado no podcast, que é muito interessante essa discussão. Que, inclusive, trata sobre um caso em que o cara estuprou uma mulher numa festa, estava alcoolizado, e ela não decidiu partir pra justiça usual, né, de tipo, fazer BO, ele vai ser julgado, vai ser preso. Ela decidiu fazer outra coisa. Queria que ele fizesse trabalho comunitário, que ele pagasse algumas necessidades dela, pagasse, tipo, a terapia, pagasse o tipo de pensão. Inúmeras medidas para que ele também não seja julgado num fim de vida, de dignidade, e ela tivesse o que ela precisava, e não só, tipo, o que o Estado manda ter, sabe? Basicamente, o que ele produzir, ele deveria produzir o bem-estar dela, né? Basicamente. O sistema penal como um todo, até porque a gente chegou nessa questão da pena de morte, né? Como um todo, se assemelha muito ao negócio que a gente estava falando há pouco tempo sobre o Kindecking, né? É o vácuo, é o vazio. E aí, resolveu o problema? Não resolveu o problema. É interessante essa outra proposta, porque, de novo, nós somos seres humanos, não somos o Decking, nenhum de nós aqui, então é muito impossível a gente não colocar nossas emoções em cima de um julgamento desse, né? Quando a gente traz os detalhes do julgamento, vem aquele sentimento de, porra, mas alguma coisa precisa ser feita porque este filho da puta é um filho da puta. Eu sei que cada um aqui teria alguma ideia do que fazer. E como a gente estabelece o que é o certo pra alguém, o que é o melhor, enfim. E isso que você trouxe, Nate, me levantou uma questão muito interessante, que é o quanto a gente olha só para a punição de quem fez, esquecendo a garantia do bem-estar ou para de quem levou. Então isso realmente é uma questão muito interessante, né? Que, de novo, sistema carcerário não tem nada a ver com Death Parade, mas
levantar essa janela de discussão, eu acho muito interessante. E bom, acho que a gente pode só deixar esse tema super pesado, que aborda questões éticas, morais, de justiça e de vingança que não cabem a nós responder e provavelmente não vai caber aos nossos ouvintes responder, porque aborda questões fundamentais da nossa sociedade. Mas, se tem uma coisa que nós podemos nos ater é que, como o Death Parade tem um pano de fundo budista, a gente sabe que a lente do budismo enxerga a violência como algo a ser evitado a todo custo. Óbvio que, né, em tempos mais recentes, conforme movimentos opressivos de violência foram se tornando mais comuns, alguns membros da comunidade budista se tornaram mais adeptos de usar violência, mas no geral é muito mal visto. E apesar de tudo, apesar de todos os crimes hediondos que poderiam ser cometidos, o budismo sempre prega que você trate todos com dignidade. Todos com dignidade. E aí eu acho que entra também, né, a questão de, putz, eles vacilaram, né, o nosso Tatsumi e o Shimada vacilaram, colocando de forma bem eufemizada, né, vacilaram em vida, então serão jogados para o vazio, porque o budismo rejeita esse tipo de coisa. Tomar a questão de justiça pelas próprias mãos, isso não, jamais, não faça isso, nunca. Mas, né, eles têm ainda a chance de um julgamento que o Decken se propõe a fazer pro seu trabalho dele, passando ainda por cima da questão da menina de cabelos negros, que já age desde o princípio de que, não, eles são assassinos, já são pré-julgados, né? Eles já têm um julgamento pronto. Ele ainda dá uma chance final para eles se provarem se serão dignos de ir pro renascimento ou por vazio. Enfim, Death Parade aqui nos deixa com inúmeras questões que vão além do que a gente encontra na tela, o que é bom. Geralmente a gente tenta seguir pauta, mas não dá certo, e acaba saindo o que dá, e no final das contas dá certo. Então a gente vai deixando esse tema por aqui e a gente parte pro Kanshou do Bilhão. Detetives têm a habilidade de reconhecer o olhar de um assassino, mas nós, aqui do Kanshou do Bilhão, temos a habilidade de reconhecer o olhar de pessoas desesperadas pela moto passando na minha rua, vagabunda. Kanshou do Bilhão! Na noite de hoje temos aqui nossas candidatas, né? O espírito de eleição. Outubro é foda, né, mano? Eleição agora. Na noite de hoje nós temos aqui nossas queridas participantes Vizedec e Ritinha competindo pontos no Kanshou do Bilhão. Oba! Temos um placar atualmente de 24-15. Faremos então perguntas referentes aos episódios 8 e 9 do anime Death Parade para ver se desempatamos isso. Nate, faça as honras. Hoje, então, vamos começar com a Vi, tendo aí o direito de escolher a primeira questão fácil, número 1 ou número 2. Eu vou número 1. Questão número 1 diz o seguinte: qual é o placar do jogo quando Shimada e Tatsumi dão a sua primeira pausa pro cigarrinho? Letra A fica 2-1, letra B 1-0 ou letra C 3-3? 2-1. 2-1, só em jogo triste do São Paulo, porque ficou 3-3. Ah! Ficou 3-3. Isso foi bem específico. Ritinha, a pergunta de número 2 é a seguinte, valendo um ponto. Na cena em que Shimada conforta a sua irmã, a máquina de comida ao lado deles é da cor alternativa. A, azul. Vocês estão de brincadeira. B, não estamos de brincadeiras. B, vermelho. Isso é muito sério, viu, Ritinha? Verde. Muito sério, Ritinha. A máquina de comida? É, aquelas maquininhas de venda e coisa. Azul? Eu fiquei em dúvida se a Ritinha tava perguntando, azul? Tipo, tem azul, assim? Existe isso? Não. É porque, por um segundo, quando você falou confortar, eu pensei que fosse naquele segundo momento que ele encontra a irmã mal. Eu falei, porra, mas na memória dele tem um momento que ele lembra que tá mais azul, tem um momento que ele lembra que tá um pouquinho mais pôr do sol, não sei. Tipo, na minha cabeça eu vi muitas cores naquela cena, não sei desse... O que importa é que o chute foi correto. Está atualizado o placar aí, 24-16. E a gente com isso parte para as questões de nível médio, se é que a gente pode falar que isso foi fácil, né? Vamos lá. Vi, você pode escolher número 3 ou número 4. Número 3. Número 3 diz o seguinte: o cigarro do detetive imita qual marca de cigarro existente? Letra A, Marlboro, letra B, Lucky Strike ou letra C, Camel? Camel.
Ele não é jovem que fuma Camel azul na Alameda Jaú, ele gosta de fumar um velho clássico Lucky Shot, que é a sua paródia de Lucky Eu vou Strike. saber de cigarro, mano. Eu trabalho com a voz, não manjo nada de cigarro. Eu também não fumo. Cigarro dá câncer. Cigarro da calo. Deixa você broxa, mas não broxa para a próxima questão. Vai, Felipe. Bora lá, As Ritinha. puxadas. Valendo 2 pontos. Quando o detetive entra na casa, ele usa um lenço na maçaneta da porta para cobrir os seus rastros. Qual é o padrão da estampa do lenço? Alternativa A, listrado. B, bolinhas. C, quadriculado. Quadriculado. Correta resposta, vejam só, olha lá. Olha isso, ó. Detetive, hein? Detetive. Ritinha se aproxima de Vizedek, conquistando aí 18 pontos contra 24 do Davi. E aí eu preciso pedir desculpa, tá, galera? Vou pedir desculpa, o Nathan, ele tava sem o que fazer hoje, e aí... É o Natan ou você tá jogando a culpa dele mesmo? O Nathan. Mas eu aprovei também, então... né? Eita. Nathan, faça as honras. Eu vou ler então agora a questão ou número 5 ou número 6 para vir. A questão difícil, vai depender dela. Vai número 5. Número 5 diz o seguinte, vamos lá. Detetives realizam tarefas árduas ao coletar informações sobre diversas pessoas. É seu trabalho conhecer todos os fatos e por isso a inocência ou culpa de muitas pessoas estão em suas mãos. Então, dito isso, com quantos anos Nathan começou a usar óculos? Letra A, 12 anos de idade. Letra B, 14 anos de idade. Ou letra C, 8 anos de idade. Você tá de zoeira? Não estou de zoeira. 14. Quase. Não foi depois do bar mitzvah, foi antes, com os meus 12 anos de idade. Lembro que foi em setembro de 2008 que eu estava Porque eu sentado na comecei a usar frente. óculos com 6. Nossa! Comecei com 10. Eu lembro que eu estava sentado na frente da carteira na sala de aula e falei, aquilo não era pra estar embaçado. Eu virei, professor, você tá escrevendo tudo embaçado de propósito? Ou o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu cheguei em casa, mãe, tá ruim aqui, ó. Meu sonho era usar óculos. Aí quando eu comecei a usar óculos, eu entendi por que não é legal usar óculos. Você tem que pagar pra ver, mano. Privatizaram a visão, caralho. Sim. Mas vamos ver aí se o Karma vai brindar aí Ritinha com pontos. A última questão do Kanshou do Bilhão, que é a seguinte. Tá preparada? Não, mas manda. Detetives realizam tarefas árduas ao coletar informações sobre pessoas diversas. É seu trabalho reconhecer todos os fatos e, por isso, a inocência ou culpa de muitas pessoas estão em suas mãos. Então, quando Felipe tinha 16 anos e decidiu ajudar seu amigo Davi a fazer o canal no YouTube, qual era o nome do canal? Alternativa A. Os Desajustados. Alternativa B. Os Desinformados. Alternativa C. Os Desocupados. Os desocupados? Não. Infelizmente você está desinformada sobre essa informação que, né, remete aí a resposta correta, que é dos informados. O desocupado, na verdade, sou eu, que teve tempo de fuxicar a vida do Felipe pra fazer essa questão, né? Eu falei, como fodas você descobriu isso, Nathan? Como Felipe, fodas? é muito fácil. Detetives Gente, é realizam melhor. tarefas árduas para coletar informações. Olha, é muito fácil assim. No caso, desculpa, eu sou muito... Gente, fico assustada porque eu sou muito stalker de internet. Eu também. Mas o Felipe esquece que isso tá no Facebook dele. É só sair na parte de vídeos. Eu esqueço que, e, tipo, já encontrei endereço de pessoas, telefone, tipo, já fui um pouquinho longe demais. A Bin chegando. A Bin chegando. A Ritinha é a Bi, tá ligado? É uma pessoa só. E encerrando aí esse quadro do Kanshou do Bilhão, número 8 da temporada 5 do Kanshou, temos o placar de 24 pontos para a Vizedek e 18 pontos para a Ritinha. Nossa distância se estreitou um pouco, veremos que reviravoltas aguardam os próximos episódios. E aí, Felipe, como é que tá a memória? Olha, se vai bem, eu não sei. Depois do que você falou, eu
simplesmente não consigo parar de pensar no fato de que a gente não se lembra de nada de antes da família Kanshou. Exatamente. Só que agora pensa, aquele bartender ali tá jogando a gente, baseado no que fizemos em vida. Como é que pode ser justo ele tomar uma decisão se a gente não tá nem agindo como realmente somos? É como se tivesse faltando um pedaço do quebra-cabeça. Pois bem, eu acho que vai ser bom a gente tirar satisfação depois. E para completar esse enigma, você pode nos ajudar seguindo nossas redes sociais, que são @kanshowpodcast no Twitter, Instagram e TikTok, e colaborar com o nosso Apoia-se em apoia.se/kanshowpodcast. Não se esqueça de avaliar a gente e assistir ao próximo episódio, pois nós estaremos lá. Este podcast foi editado por Nate Claymore.